O sismo e tsunami de Tohoku em 2011 foi um sismo tectônico, com o epicentro a 130 km da costa leste de Tohoku, com o hipocentro de 24 km de profundidade, magnitude de 9,1 na escala de Richter. Ocorreu às 5h56 da manhã e causou 15.894 mortes. Um sismo é um movimento vibratório provocado pela libertação de energia. Se a energia do mesmo atingir todo o planeta, é chamado de terremoto. Um terremoto é precedido por abalos premonitórios, e sucedidos por réplicas. Abalos premonitórios são ligeiras vibrações que antecedem um sismo principal. São normalmente acompanhados de ruídos semelhantes aos de trovões longínquos. Réplicas são tremores secundários que se seguem após ao sismo principal, e são uma consequência do reajuste da crosta da Terra em torno da falha originada pelo sismo principal. Tsunamis são ondas gigantes formadas a partir do epicentro de um sismo, que se localiza no mar. Existem 5 tipos de sismos: os sismos vulcânicos, os de colapso ou de implosão, os tectônicos, os macrosismos e os microsismos. Sismo vulcânico. Os sismos vulcânicos são os sismos associados a fenómenos eruptivos, movimentação do magma em direção à superfície ou a explosão do aparelho vulcânico. Sismo de colapso ou de implosão. Os sismos de colapso ou de implosão resultam de acontecimentos geológicos locais. Sismo tectônico. Sismos tectônicos são sismos que ocorrem nas imediações da fronteira entre as placas tectônicas. Os sismos tectônicos acontecem devido à acumulação de tensão entre as placas. As tensões deformam os materiais rochosos no interior da Terra, até quanto a elasticidade os permitir. Quando as rochas chegam ao seu limite de acumulação de energia, quer dizer que elas também atingiram o seu limite de elasticidade, então as rochas fraturam e libertam grande parte da energia acumulada. A distribuição dos sismos coincide, em geral, com o limite das placas tectônicas, que são zonas geologicamente instáveis. Um sismo interplaca ocorre algumas vezes na zona de fronteira de placa, mas ocorre mais vezes nas zonas de colisão. O sismo intraplaca é um sismo que ocorre no interior das placas tectônicas, sendo muitas vezes uma consequência da existência de falhas ativas. Um macrosismo é um tipo de sismo que tem origem tectônica ou vulcânica. Um microsismo é um sismo imperceptível que resulta do movimento do solo de origem natural ou artificial. Os sismos são registados pelos sismógrafos e sismogramas e são quantificados pela escala de Richter. Sismógrafo é um aparelho que detecta os movimentos do solo, e um sismograma é a folha onde esses movimentos são registados independentemente da sua magnitude. A escala de Richter é a escala criada pelo sismólogo Charles Richter, com o objetivo de medir a magnitude dos terremotos. A intensidade de um sismo depende da profundidade do foco e da distância ao epicentro, da natureza do subsolo, e da quantidade de energia libertada no foco. A intensidade é medida pela escala de Mercalli modificada. Os isocistas são linhas que unem os pontos onde a intensidade do sismo foi a mesma, permitindo uma melhor visualização da área afetada pelo sismo. Quando numa zona há incerteza na intensidade do sismo, representa-se a isocista a tracejado. As ondas sísmicas são a forma de propagação de energia libertada no foco. A energia sísmica expande-se sob a forma de esferas, e esse movimento ondulatório designa-se por frentes de onda. As direções de propagação da onda sísmica perpendiculares à frente de onda são designadas de raio sísmico. Existem 4 tipos de ondas: as ondas primárias representadas por P, as secundárias representadas por S, as ondas de lava e as ondas de Rayleigh.
As ondas P e S são ondas internas, ou seja, são ondas que se propagam no interior da Terra. As ondas primárias são ondas com maior velocidade de propagação, propagando-se por todos os meios. A velocidade de propagação diminui progressivamente na passagem de meios sólidos para líquidos e destes para meios gasosos. Estas ondas comprimem e distendem a matéria. As ondas secundárias são ondas que deformam os materiais à sua passagem, sem alterar o seu volume. Deslocam-se com uma velocidade menor que as ondas P, propagam-se apenas em meios sólidos. As partículas do meio vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda, sendo por isso também designada onda transversal, e a sua ação sobre os edifícios é mais destruidora. As ondas de Love e de Rayleigh são ondas superficiais, ou seja, são ondas que se propagam na superfície da geosfera. As ondas de Love não se propagam na água, e movem-se horizontalmente, da direita para a esquerda, segundo movimentos de torção. As ondas de Rayleigh agitam o solo segundo uma trajetória elíptica, e propagam-se em meios sólidos e líquidos. Existem 4 caracterizações sísmicas: o epicentro, o hipocentro ou foco, a profundidade focal e as falhas. O epicentro é o local à superfície da Terra, que fica situado na vertical do foco. O epicentro pode ser determinado pelas ondas sísmicas utilizando um gráfico de curva de distância-tempo. Pelo facto de as ondas P se propagarem mais rapidamente que as ondas S, o intervalo entre as suas curvas de distância-tempo aumenta com a distância. O hipocentro ou foco é o local interior da geosfera, onde ocorre a libertação de energia sísmica. A profundidade focal é a distância entre o foco e o epicentro. Por fim, a falha é uma estrutura geológica formada pela fratura de rochas com formação de blocos que se deslocam uns em relação aos outros. Se os dois lados da falha sofrerem um deslocamento de sentido oposto ao das forças deformadoras, esse deslocamento é chamado de ressalto elástico.